Glória a Deus. Boa noite, amadas. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Quem estiver atrás, vem para pertinho. Querem não? Tá bom aí? Fiquem à vontade. Então, culto de mulheres é bom demais, né? Glória a Deus. Que bom que vocês chegaram aqui. Amém. Deus é bom demais, em todo o tempo e o tempo todo, não é verdade? Quando a Bíblia fala que a gente deve se alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram, não é verdade? Hoje a gente está se alegrando com nossa irmã, pelo testemunho dela, a vitória dela é nossa, amém? Quando Isabel, assim, a gente conheceu ela lá no batismo, lá no aniversário da igreja, né? E a gente orou por ela. E aquele foi o momento, né, da gente pegar junto com ela e orar. E a gente também trouxe para a igreja, a gente orou por ela. Quando ela foi fazer a cirurgia, a igreja se levantou, orou por ela, né? E hoje a gente se alegrou com a vitória dela, que é nossa também. Amém? Deus é bom demais, Ele nos alcança, amadas. Onde a gente está, o Senhor nos alcança. Porque a intenção de Deus é sempre ter a gente perto. Deus, Ele quer sempre se relacionar conosco. O engraçado é que, não é engraçado, o interessante é que lá no Éden, né, quando Deus ele fez o homem, Deus formou o homem, e ele ia, antes do homem pecar, ele ia todos os dias, na viração do dia, a Bíblia diz, que Deus ia lá no jardim para ter comunhão com o homem. Né? Para conversar com ele, para ter aquele momento de intimidade com o homem, porque Deus queria se relacionar com o homem. Amém? Mas o homem foi, pecou, a gente conhece essa história, né? E quando o homem pecou, ele foi expulso do jardim e houve também a separação, né? O homem ficou separado de Deus. Por quê? Por causa do pecado, a gente não tem acesso a Deus. O pecado não tem acesso a Deus. E aí o homem ficou separado de Deus. Mas aí, no plano de Deus, Deus envia Jesus. Aleluia! E Jesus morre por nós e tem essa obra, né, que Jesus realizou lá na cruz. E ele faz aquela religação. Jesus nos dá livre acesso de novo a Deus. Ele religa a gente para a gente poder ter comunhão de novo com Deus. Por quê? Porque Jesus levou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Então, o pecado não tem mais domínio sobre nossa vida. E porque nós estamos livres do pecado, nós temos livre acesso de novo a Deus. Então, de novo, nós temos acesso ao Pai. Então, hoje, na nova aliança, Deus, Ele quer se relacionar ainda com o homem. Só que esse relacionamento não é como antes, lá no Éden, que Deus vinha só uma vez no dia, na viração do dia, como a Bíblia fala, e tinha comunhão com o homem. Hoje, Ele habita em nós o tempo todo, e o tempo todo Ele está conosco. Então, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, amadas, nós não estamos sozinhas. O Deus Todo-Poderoso habita dentro de nós. Amém? Então, nós não precisamos nos sentir sozinhos, porque Ele veio habitar dentro de nós. Não é por merecimento nosso. Não é nada que a gente venha fazer. É pelo que Cristo já fez. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, essa comunhão que a gente tem com Deus não é 2 vezes na semana quando a gente vem prestar nosso culto. Aí, eu vou lá buscar Deus e é só naquele momento. Não. Hoje em dia, é todo dia e o tempo todo. Nós podemos ter comunhão com o Senhor. O acesso é livre para aqueles que creem e receberam Jesus como seu Salvador. Amém? É coisa de pai com filhos.
Amém? Você fica feliz por isso? Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Você pode ler, abre na tua Bíblia em Romanos. Deus é bom demais. 10. Vamos do 10 ao 11. Esse versículo é bem conhecido nosso, né? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê, que nele crê, não será confundido. Veja bem, esse versículo está falando aqui que todo mundo que crê no Senhor, ele não é confundido, ou seja, ele não é envergonhado. Amém? Aleluia. Então, a gente que crê no Senhor, a gente não precisa se sentir envergonhado ou confundido, porque não é isso que Ele promete para nós. Amém? Se a gente está vivendo uma vida que não corresponde a isso que a Bíblia diz, sabe que não é culpa de Deus, porque a parte de Deus já foi feita, Ele já enviou Jesus. Jesus já conquistou tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida feliz e abundante aqui nessa terra. Amém? Então, se a gente não está vivendo e a gente não está desfrutando, amadas e amados, é uma questão, talvez, de escolhas. Talvez a gente não esteja escolhendo o certo. E hoje à noite, o que eu quero falar para você é sobre associações. Como nós devemos escolher a quem a gente deve se associar. A primeira associação e a mais importante da nossa vida que nós precisamos ter é com Deus, nosso Pai. Amém? Ele deve ser a primazia, ele deve ter a primazia da nossa vida. É Deus. Amém? É com quem a gente deve desejar estar sempre junto, estar sempre perto, se associar com Deus. Mas lembra que quem tem pecado não verá a Deus. Então, a gente tem que estar purificado para poder se associar com Ele. Amém? E isso só através de Cristo. Amém? Que já conquistou para nós. Amém? Você fica feliz com isso? Que tem uma solução. Amém? Porque às vezes a mente pode dizer, rapaz, eu não posso, eu não sou merecedor. Realmente, a gente, por nós mesmos, nós não somos merecedores, não. Mas por causa de Cristo, nós temos acesso a Deus. Amém? E vivermos como filhos. Amém? Então, essa associação com Deus deve ser a primazia da nossa vida. Amém? E nós temos acesso a ela através de Cristo Jesus. Mas também existem outros tipos de associação. Não vai cair. Que é o que eu quero falar com vocês um pouquinho hoje à noite. Meu Deus, não deixa o celular desligar. Aleluia. Então, pastor Humberto, ele compartilhou algo, e eu queria compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante sobre associação. Amém? Ele falou sobre um livro que ele estava lendo, e esse livro é de John Maxwell. O nome do livro é As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. E tem um capítulo nesse livro que é a lei do círculo íntimo, com quem a gente tem intimidade, ok? E ele fala assim: existem pessoas, eu vou contextualizar para ser mais rápido, ok? Existem vários tipos de pessoa que fazem parte da nossa vida. Existem aquelas que vêm somar conosco,
aquelas que vêm multiplicar conosco, mas existem aquelas que vêm subtrair e aquelas que vêm dividir. Não é forte isso? Então, com quem é o tipo de pessoa que a gente deve se associar? Com aquelas pessoas que vêm somar e multiplicar na nossa vida. Aquelas pessoas que vêm subtrair de nós, roubar de nós, vamos falar assim, mais forte ainda para chocar. E que vêm dividir, não é um tipo de pessoas que a gente deve ter associação. Amém? Vocês estão entendendo? A associação, dependendo com quem a gente se associa, se você prestar atenção, a pessoa que está do seu lado e que você está se associando, você tem que ver se essa pessoa está indo na mesma direção que você. Se essa pessoa vai te levar para aquele caminho que você quer seguir. Vocês estão entendendo? Se aquela pessoa que você está do seu lado e você está se associando a ela, ela vai te tirar do caminho, te desvirtuar do caminho, não é uma boa associação para a nossa vida. Ela está subtraindo de nós e a gente deve se afastar desse tipo de associação. Amém? As associações, elas podem determinar o nosso futuro. Olhe para o seu lado, no seu dia a dia, e preste atenção a quem você está se associando. Quem é a pessoa, as pessoas que estão influenciando a sua vida. E isso eu estou dizendo para mim também. Ah, mas por que eu trouxe isso para você? Porque eu estou sendo tratada nessa área, amém? E o Espírito Santo pediu para eu compartilhar isso com vocês, porque eu estou crescendo nisso, amém? A gente prestar atenção em quem está influenciando a nossa vida. E eu vou ser mais ampla e falando, quem a gente está seguindo nas redes sociais? Quem é que estão sendo as nossas influências? É assim que fala? Esse nome aí, chicoso. Mas se essa pessoa não está sendo uma pessoa que está nos influenciando para nos levar para o fim que a gente deseja, essa pessoa não é uma boa associação para a nossa vida. Amém? Vocês estão entendendo? Então, como é que essa pessoa que eu estou seguindo ou que está influenciando a minha vida, o que é que ela pensa? Ela me aproxima de Deus? Ela soma comigo e faz com que algo gere em mim mais fé? Ou ela faz com que eu me afaste de Deus? Essa pessoa que me afasta de Deus e me afasta do propósito que Deus tem para a minha vida, não é uma boa influência para a minha vida. Não é verdade? Então, vamos lá para Provérbios 14 e vamos começar do 11. Provérbios 14, 11. Começar do 11, que é bem interessante também. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Aí esse era o versículo que eu queria mesmo. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ou ao final dele, dá em caminhos de morte. Amém? Então, às vezes, você está seguindo em uma direção que até parece, não, eu estou de boa, estou seguindo aqui, está tudo bem, eu estou em paz, esse caminho está tão legalzinho, tenho tanta amizade, é tão bom, está tudo fluindo. Parece que é um caminho direito. Mas no final, todo o caminho que vai nos afastar de Deus e do plano que Ele tem para a nossa vida é caminho de morte. Amém?
Aleluia, glória a Deus. Aí nós vamos para o nosso texto, que é Mateus 18, a partir do 1. Eu vou ler todo e depois eu vou explicando, ok? Direitinho. Esse texto é bem conhecido nosso, não é verdade? Mateus 18, a partir do 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Porquanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés, serás lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. A cara de vocês está muito engraçada. Arranca-o fora, pois é melhor entrares na vida com um dos teus olhos, do que tendo os dois e seres lançado no inferno de fogo. É duro, né? Mas isso aqui é Jesus falando, ok? Aí vamos lá. Aqui Jesus está falando, porque os discípulos foram logo chegando e querendo saber, como assim? Eu quero a receita. Vou contextualizar aqui. Os discípulos queriam, ó Jesus, me dá a receita. Conta o segredo. Eu quero ser o maior no reino. Eles queriam que Jesus desse a eles, né, a chave que virasse para dizer a eles como é que eles seriam o maior no reino. Aí Jesus chega, aí pega um menino que estava lá e diz: olha, quer ser grande? Tem que ser como uma criança. Amém? E ele vai e ele começa a explicar. E ele diz que se vocês não se converterem ou não se tornarem como essas crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança. Aí vamos lá para a palavra humilhar aqui. Para logo quebrar um biscoito, ou aquele entendimento que a gente tem de que se humilhar é dizer: olha, eu já me humilhei, eu sou humildezinho, eu sou pobrezinho, coitadinho e não mereço nada.
Ok? Não é isso que Jesus está falando. Ok? Esse humilhar aqui, que Jesus está dizendo, e a tradução em grego que eu mais gostei para explicar a vocês melhor, esse humilhar aqui é destituído de toda arrogância. Amém? Então, Jesus está dizendo, olhe, se você quiser ser grande no meu reino, você tem que ser como essa criança. Ou seja, destituído de toda arrogância. Então, no reino, não tem lugar para quem é arrogante. Amém? Aí vamos ver, eu fui pesquisar para dar a vocês, e eu fui ver aqui, arrogante. Resumindo, arrogante é uma pessoa que tem uma convicção assim de que ele é experiente em vários assuntos. E por isso, ele não tem interesse em ouvir ou aprender nada de ninguém. Ele não precisa de outras opiniões. Ele tem atitudes de desprezo com relações aos outros. Isso é uma pessoa arrogante. O arrogante, ele olha assim e diz, olha, eu não preciso de Jordana. O que Jordana tem para me ensinar? Eu já sei de tudo. Esse é o arrogante. O arrogante pode pensar, eu não preciso de Deus. Porque eu tenho sabedoria, é só eu estudar, eu ter minha faculdade, isso não é errado. Amém? Mas o arrogante, ele não precisa de nada nem de ninguém, porque ele se acha o tal. Ok? Então, o arrogante, ele acha que não precisa de nada nem de ninguém. Então, o contrário do arrogante é o humilde. Amém? O humilde diz, eu tenho total dependência de Deus. Eu preciso de Deus todos os dias e todos os momentos da minha vida para poder viver bem. Amém? E Jesus, ele continua ensinando. E vamos lá. E ele fala, né, que tem que se humilhar, ou seja, ser humilde para estar no reino dos céus. E quem receber uma criança como esta em meu nome, a mim recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim. Então, Jesus está falando aqui, gente. Olhe, qualquer pessoa que pegar um desses pequeninos, ou seja, uma dessas pessoas humildes, e fizer essa pessoa tropeçar, é melhor que pegasse uma pedra de moinho, amarrasse no pescoço e se jogasse lá no mar. Agora vamos ver o que é essa palavra tropeçar, ok? Essa palavra tropeçar está falando mesmo no grego sobre uma pedra de tropeço, ok? Então, é uma pessoa que ela serve como uma pedra de tropeço. Ela é quem faz a pessoa tropeçar. O contexto aqui é assim. Tem um caminho, vamos imaginar aquelas ruas que é toda de pedra de paralelepípedo. E você imagina uma daquelas pedrinhas, a rua toda certinha, e uma daquelas pedras levantadas. Então, vem uma pessoa desapercebida e bate naquela pedra, tropeça e cai. Ok? Então, aquilo ali, aquela pedra que estava no caminho, mas que atrapalhou, ela foi uma pedra de tropeço.
A gente tem que prestar atenção. No nosso caminhar, pode aparecer pedras de tropeço, para fazer com que a gente tropece e caia. Mas a vida do crente não é de tropeço, de tropeça aqui, cai acolá, e Jesus levanta. Jesus levanta sim, porque Ele é misericordioso, mas não é esse tipo de vida que Ele tem para nós. Porque, como eu já falei, o Espírito Santo, Deus habita em nós, e o Espírito Santo, Ele nos conduz em triunfo. Então, quando tiver algo que vá fazer a gente tropeçar, se a gente estiver ligado e conectado, aquilo não vai ser uma pedra de tropeço para a nossa vida. Amém? Mas a gente também deve ter cuidado para nós não sermos pedras de tropeço na vida das pessoas. Amém? Porque se a gente for fazer o nosso irmão pecar, tropeçar, desistir da caminhada, com o nosso falar, com o nosso agir, com qualquer coisa que a gente fala, amados. Sabe o que Jesus diz aqui? Era melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço, eu vou ficar repetindo isso para você, e se jogar no mar, do que ser uma pedra de tropeço para alguém. Amém? Isso é muito sério. Vamos continuar. Aí, vamos para o 9, não, 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. E ele aqui fala, e é inevitável que venham os escândalos no mundo. Jesus está dizendo que ai do mundo, preste atenção, ai do mundo, não é dentro da igreja. Aleluia, glória a Deus. Ai do mundo por causa dos escândalos, e é inevitável que venha escândalos. Mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então, eu vou contextualizar aqui escândalo para você, ok? O escândalo é justamente o instrumento que faz alguém tropeçar. É aquilo que faz, vamos dizer, é a pedra em si. O escândalo é isso. Então, aquela atitude que você toma, aquela palavra que você fala, amém? Que faz a pessoa cair, isso é o escândalo. E a gente tem que estar muito ligado, amadas, para a gente não fazer com que nosso irmão tropece. Amém? Se isso for fazer, se precisar, para que o meu irmão não tropece, não caia, aí o contexto fala, se eu for precisar arrancar meu olho, que eu arranque. Amém? Se eu precisar arrancar minha mão, que eu arranque. Mas deixa eu falar para você. Para você não ficar tão chocado e achar que, eita, meu Deus, agora eu vou ter que estar arrancando meu olho. Não. Deixa eu dizer a você, talvez esse olho que você precise arrancar seja uma amizade errada. Amém? Uma amizade que está te conduzindo ao tropeço. Então, você arranca ele. E o engraçado é que esse arrancar ou cortar, eu fui procurar a tradução aqui no grego. E cortar, amados, em uma dessas palavras, ele quer dizer, deixa eu achar aqui, remover, lançar fora, né? Cortar, arranca aí, remove, lança fora. Então, se tem algo ou alguém que vai nos fazer tropeçar no caminho, porque esse tropeço é para quem está caminhando mesmo, ok? Não é para quem está parado.
é para quem está no caminho. Então, tem uma pedra de tropeço. Mas sabe que a gente tem que arrancar fora isso. E talvez essa pedra de tropeço que a gente precisa tirar de nossas vidas seja uma má associação. Má associação. Que vai fazer com que a nossa caminhada... mas eu caio, mas depois eu levanto, irmã. Amém, glória a Deus. Mas te atrasa. Você vai ter que recomeçar, redirecionar. E é tempo perdido. E a gente não está aqui para perder tempo, sabe? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós e Ele quer nos conduzir. Outra vez eu vou falar, em triunfo. Então não é uma vida de pinguinho, de pouquinho, de erros e acertos. Uma coisa, ultimamente, que o pastor Humberto tem falado muito, e ele até fez uma pegadinha e eu caí. Ele disse, errar é humano, né, irmãos? Aí eu, Aí ele disse, não é. Para os filhos de Deus, não. Amém? Aleluia. A gente erra quando a gente é avexado. Quando a gente quer resolver as coisas com o nosso entendimento. Se baseando na nossa sabedoria, no que a gente acha e acredita. Mas quando a gente vai e se aquieta e pega a resposta que vem do alto, a gente não erra não, amados. A gente tem uma vida de acerto e de vitória. Amém? Então, que tal a gente começar a pensar que há coisas que a gente tem que cortar de nossa vida? Sabe, faz uma reflexão, você e Deus. Começa a pensar assim, Senhor, essa associação está sendo boa para mim? Essa associação está me levando mais para perto de você? Ou eu preciso parar de seguir essa pessoa no Instagram? Ou eu preciso parar de estar curtindo aquilo que essa pessoa está falando o tempo todo e fazendo que não glorifica a Deus? Porque lembra as pessoas com que nós estamos associados, elas vão conduzir a gente, amados, querendo ou não. Sabe? A minha mãe tinha um dito antigo que acho que escutou da mãe dela, que escutou da mãe, que diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, a gente precisa estar atento a quem nós estamos nos associando. Se for algo, qualquer coisa, ou qualquer pessoa que nos afaste de Deus e da sua presença, a gente deve cortar e lançar fora. Porque lembra, é melhor entrar no céu sem um olho e sem uma mão, mas ir para o céu, do que ir para o inferno completinho. Então, é melhor você caminhar sem essa amizade, sem essa pessoa, do que você continuar com ela e caminhar no caminho que parece bom, mas no final é morte. Amém? Então, parece duro, amados, mas é para levar a gente para um fim, o qual a gente deseja. Porque o interessante nesse versículo é que Deus, Ele vai nos dar o fim, mas é o fim que a gente deseja. E eu acredito que ninguém que está aqui deseja um fim ruim para si próprio. Porque a gente deseja o bom para a gente e para as pessoas que estão no nosso lado. Amém? Então, se você deseja algo bom para a sua vida, presta atenção ao que está se associando perto de você, ao seu círculo de intimidade. Quem é que está fazendo parte do seu círculo de intimidade? Quem é que está influenciando a sua vida? Amém? Vamos ficar de pé. 9h. Glória a Deus. Deus é bom, amados. E sabe que quando Deus chama a gente, sabe? Quando o Senhor começou a tratar isso comigo,
Eu disse, mas Senhor, assim, é tão assim, mas é a pessoa lá e eu cá. Mas, amados, isso é muito sério para a nossa vida. Porque a gente fica, sabe que do jeito que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Imagina a gente o tempo todo associado com pessoas incrédulas, que não creem como a gente, que falam diferente da gente. O que é que vai gerar na gente? A incredulidade da pessoa. Não é verdade? Então, se a gente está perto da pessoa e a gente não está influenciando a pessoa e fazendo com que a nossa fala comece a contagiar também a pessoa, ops, tem alguma coisa errada. Amém? Então, vamos ter muita atenção nisso. Porque parece besteirinha, mas é sério. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar com vocês. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigado por tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que não volta vazia, Pai. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que chegou aqui nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, por olhos do entendimento abertos, Pai. Obrigado por cada pessoa enxergando com clareza, Senhor, o propósito de suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, mentes cativas à tua palavra. Fome e sede de você. Pessoas desejando, Pai, se associar com você. Muito obrigado, Senhor, por vidas transformadas, Pai. Porque vão escolher estar em tua presença. Porque vão escolher te servir. Porque vão escolher se associar contigo, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo novo tempo, Pai. Obrigado, Senhor, por corações sedentos, Pai. Esfomeados por ti, Pai. Obrigada, Senhor, por teus anjos guardando a vida de cada um. Obrigado, Senhor, pelos teus anjos trazendo para nós, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos e que Cristo já conquistou na cruz para nós. Obrigado, Senhor, porque nós vamos viver tudo que você tem para nós. Obrigado, Senhor, porque os teus planos não podem ser frustrados na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Aleluia.